Olá pessoal, aqui é o professor Maurício Acosta de Curitiba e eu mais uma vez gostaria de agradecer ao interesse de vocês de terem feito a inscrição para receber o conteúdo, que nós estamos entregando, e com muita satisfação a gente então faz esse primeiro webinar, que é uma primeira abordagem que nós queremos fazer sobre o nosso projeto da Anatomagem aqui do Em Vivo no Brasil e do nosso grupo que nós batizamos de GD3D, que é o grupo de diagnóstico 3D, e qual que é a intenção dessa proposta, de que maneira nós esperamos fazer diferença aí no mercado da radiologia, de que forma nós queremos auxiliar os colegas a se diferenciarem, a trabalharem com excelência, e também de que forma nós queremos auxiliar os clínicos nesse processo aí de interação entre a radiologia e as demais especialidades, que talvez nunca tenha sido tão importante como nesse momento de revolução tecnológica. Então eu gostaria de me apresentar e falar um pouquinho sobre a minha história, de como eu me envolvi com esse universo de tecnologia, e também falar sobre o Em Vivo, mostrar um pouquinho as ferramentas do Em Vivo, os serviços adicionais que vão estar disponíveis aqui no Brasil, como a Cloud, a Anatomagem Cloud, que é a nuvem, os Anatomodels, que são os serviços que a Anatomagem oferece aqui pra gente, e os módulos adicionais que nós vamos ter disponíveis também aqui, além do módulo base do Em Vivo. Então, eu sou ortodontista, Maurício Acosta, para quem não me conhece. Me formei pela Universidade Federal do Paraná em 92, tive o privilégio de fazer especialização na Universidade Federal com o professor Elcio Petrelli de 94 a 97. Depois fiquei um tempo como residente no Departamento de Dor Orofacial e Disfunção da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, a UCLA. E retornando para o Brasil, acabei iniciando o meu mestrado em ortodontia no Departamento de Ortodontia e Odontopediatria da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo. Foi lá então que eu me envolvi com esse universo fantástico aí de imagens 3D, de novas tecnologias, quando na época o meu orientador, o professor José Rino Neto, me levou ao departamento de estomatologia, e eu tive um primeiro contato com o professor Marcelo Cavalcante, que acabou se tornando o meu orientador e também um amigo. Eu tive o privilégio de escrever alguns capítulos das publicações dele. Fiz o curso dele de tomografia na época no CETAL, e eu recomendo, é um curso excelente para quem quer entrar nesse universo de tomografia. Nós finalmente estamos entrando na odontologia, nos últimos 10, 15 anos que entrou nesse universo, coisa que a medicina já fez há muito mais tempo que a gente. Então foi nessa oportunidade que eu tive de desenvolver a minha dissertação no departamento de ortodontia junto com o Dr. Marcelo Cavalcante na estomatologia, que eu tive o primeiro contato com as imagens 3D. Nós utilizamos uma amostra de crânios da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, uma amostra riquíssima de crânios em ótimo estado de conservação. Hoje em dia isso é difícil de se obter. E nós escaneamos esses crânios na Faculdade de Medicina na USP, no INCOR, utilizando um Toshiba, um tomógrafo helicoidal multislice. E aí nós fizemos algumas medidas, usando um programa médico na época, o Vitria, e comparamos essas medidas com medidas obtidas em telerradiografias que também foram tomadas nesses crânios em norma lateral e frontal, Então nós tiramos algumas medidas
da análise de Ricketts, algumas medidas da análise de McNamara, e nós comparamos com o 3D. Então essa dissertação trouxe para a gente muitos insights, né, um grande aprendizado. Foi um trabalho árduo, né? Inclusive essa nossa dissertação é uma das que mais tiveram downloads na biblioteca da FUUSP, né? Quem quiser está lá disponível. Ela tem uma revisão de literatura muito rica e o trabalho de pesquisa também foi bem conduzido, e bem orientado. Na época eu também, além disso, iniciei uma parceria, um trabalho de parceria com o Dr. Leandro Velasco, que é médico e cirurgião dentista, e que tem uma linha de trabalho e de pesquisa totalmente voltada para a cirurgia ortognática, né? É pioneiro também nessa área de planejamento virtual, customização de guias. E duas coisas aconteceram nessa nossa parceria, né? Uma é que nós tivemos aí o privilégio de escrever um livro juntos, né? Esse aqui é uma das primeiras publicações sobre diagnóstico 3D em ortodontia. Nós também já temos esse livro em espanhol, né? E o segundo é o fato da gente ter sido sócio, a gente ter sido parceiro num negócio, né, que a gente iniciou aqui em Curitiba, e eu tive então a oportunidade de participar da montagem, da condução, da administração de um laboratório de radiologia, onde nós tivemos um iCat Next Generation à disposição para gerar as imagens. E é isso que me deu uma real dimensão de como é complicado, de como é difícil esse mercado, de como que a radiologia traz vários desafios, né, aqui no Brasil. E também, em paralelo, né, eu como ortodontista, também a gente viu a ortodontia nas últimas 2 décadas aí passar por um período muito difícil de sucateamento, de falta de valorização, de falta de compreensão do que de fato é a ortodontia. Então, tanto nós, radiologistas, como nós, ortodontistas, nós temos essa guerra, né, essa dificuldade em relação à competição no mercado por preço. Então, o que a gente brinca, chama de a dor da radiologia, né, também é a dor da ortodontia, que é essa competição desleal oferecida por empresários aí que visam somente o lucro, e isso sem a menor preocupação com a qualidade, né, com a eficiência, apenas ganhando no volume, oferecendo serviços ruins, de baixa qualidade e baratos, né? Na verdade são serviços caros, né, porque não valem de maneira nenhuma o que custam, né? Ainda que o preço seja pequeno, eles são caros, né, por não valerem o que custam. E isso traz uma série de consequências, aí trouxe, né, para o mercado, tanto para a radiologia como para a ortodontia, que nós estamos aí presenciando uma série de insucessos, de pacientes insatisfeitos, de iatrogenias, né, e de uma imagem da profissão deturpada, né? Nós temos visto, é muito comum em programas de humorísticos até, né? Nós vemos a ortodontia sendo motivo de piada, e isso é de uma certa forma fruto realmente do que vem acontecendo, infelizmente, no mercado. Então, quando eu me envolvi com esse universo de imagens tridimensionais, para mim foi um divisor de águas, foi um marco, né? Para quem foi acostumado, quem foi formado fazendo diagnóstico em imagens bidimensionais, né, no mundo 2D, com as teles, com a panorâmica, ter a oportunidade de fazer diagnóstico por meio de imagens da anatomia real do paciente, né, imagens tridimensionais, foi algo revolucionário para mim, né? Então foi um divisor de águas. Então desde então eu tenho utilizado esses recursos, não só eles, mas eles são fundamentais nesse meu processo, para agregar valor ao que eu faço, né? Então o meu cliente, quando vem aqui e percebe todo esse cuidado que eu tenho para fazer um diagnóstico muito mais detalhado, né, quando a gente faz, principalmente em pacientes adultos, retratamentos, casos cirúrgicos, síndromes e uma série de outras situações em que a tomografia é importante,
quando a gente mostra as imagens tridimensionais para o paciente, né, e aí pode avaliar aspectos que estão relacionados com a nossa área de atuação e que muitas vezes o cliente não se dá conta, por exemplo, as vias respiratórias, né, as articulações temporomandibulares, né, além da oclusão, da estética do sorriso, da face, ele percebe então o valor, né? Ele percebe que de fato a gente está fazendo algo diferente e a gente consegue justificar o preço que a gente cobra, né? Os nossos honorários, que devem estar diretamente relacionados ao nosso esforço, à nossa dedicação, à nossa formação, ao nosso comprometimento, né? Ao nosso senso ético, né? De responsabilidade. E então, assim, esse cuidado que a gente tem, fazendo uma prática como se, de uma certa forma, fosse mais uma especialidade da medicina, né? Nós somos co-irmãos aí, então a ortodontia, nessa área de atuação aqui, nesse terço inferior da face, é interessante, né? Uma grande parte dos casos que a gente utilize a tomografia computadorizada. Então eu, como ortodontista, é muito interessante que eu tenha acesso a essas imagens, que eu tenha acesso a esses recursos. E é por isso que nunca foi tão importante a relação entre a radiologia e as especialidades e os clínicos, né? Para que eu, como clínico, receba da forma mais rápida, eficiente e prática possível esses arquivos, essas imagens, esses reports, por meio dos viewers, né? A gente vai falar mais adiante aí que nós temos outros desafios na radiologia além da guerra de preço, que é a questão da impressão, né? A impressão é uma coisa que demanda tempo, dá trabalho, mão de obra, custo, na minha opinião é praticamente hoje dispensável, é desnecessário. Nós estamos vivendo num mundo tecnológico, então nós todos precisamos nos adaptar, né? Então nós como clínicos também temos que aprender a utilizar o computador, aprender a utilizar as imagens digitais, os viewers, sem necessidade de receber reports impressos. E a terceira questão é a questão dos modelos, né, de gesso e o escaneamento intraoral e os scanners de bancada, mas isso é uma conversa mais para frente. Mas voltando à história de se diferenciar, de trabalhar com excelência, de poder mostrar para o mercado que é possível fazer as coisas bem feitas e que isso traga para a gente uma valorização e que a gente possa, como empresários também, né, como os radiologistas são também empresários, ter lucro, né, ter retorno financeiro. Então essa é a proposta do nosso grupo, né, trazer conteúdos que, além de questões técnicas, de workflow, questões práticas aí do dia a dia, da geração das imagens, de como administrar todo esse fluxo digital, né, da parte de diagnóstico, a parte científica também, a gente trazer conteúdos também da parte de administração, né, de práticas modernas de gerenciamento, de comunicação com o cliente, né, de marketing. Como eu disse, nós como clínicos, né, vamos me colocar no papel de clínico, a gente quer receber as coisas rápido, a gente quer receber as coisas com qualidade, a gente quer ter um trânsito rápido e eficiente e prático com os laboratórios, né? Então essa interação que a gente quer ajudar. Então nessa época, em 2006, 2007, durante o meu mestrado na USP, no mesmo momento em que eu trabalhei com o Dr. Marcelo, trabalhei com o Dr. Leandro, que nós escrevemos o livro, eu fui buscar essa informação. Então eu li muito, eu viajei muito, até hoje eu viajo muito atrás disso. E eu, numa dessas oportunidades, tive o privilégio de conhecer o Jack Choi, que é o CEO da Anatomage, né? O Jack Choi, ele é um americano de origem coreana, ele é coreano, né? Na verdade, americano naturalizado. E ele foi, durante 4 anos, uma peça muito importante da Align Technology. Ele era um engenheiro da Align que ajudou a desenvolver o Invisalign. Em 2004 ele saiu da Align para montar a Anatomage, né? E a pronúncia é essa, né? Para quem não sabe, é Image and Anatomy. Então a pronúncia em inglês é Anatomage, não Anatomage, como, né, às vezes a gente escuta, mas a pronúncia sempre a gente precisa escutar para saber a pronúncia correta.
Então o Em Vivo ele nasceu com essa proposta de ser um programa que gera imagens da anatomia real dos clientes. E isso é que é valioso, né? É como se a gente estivesse com o paciente ali na nossa frente, por isso que a gente chama Em Vivo. Então são coisas que são um pouco óbvias, mas é sempre bom lembrar. Então esse brilhantismo do Jack, que ele trouxe da sua formação, da sua experiência anterior, ele colocou na anatomagem. E eu tenho acompanhado a evolução da anatomagem desde 2006. Praticamente 13 anos. Todas as novas versões que foram saindo, e os serviços adicionais. Hoje a menina dos olhos também da anatomagem é dessa divisão médica, a Anatomage Table, que é uma mesa de dissecação virtual que foi desenvolvida pelo Departamento de Anatomia da Universidade de Stanford e hoje está nos hospitais mais importantes ao redor do mundo, de referência, as instituições de ensino mais importantes ao redor do mundo, assim como o Em Vivo, que é líder de mercado hoje nos Estados Unidos. E então essa relação que eu tive com o Jack, que eu tenho com o Jack, acabou se tornando até uma amizade. E ele, no ano passado, entre o ano retrasado e o ano passado, a gente conseguiu fazer um agreement, para que o Em Vivo deslanchasse aqui no Brasil, que é um software que todo mundo gosta, todo mundo acha bonito, mas que tem a fama de ser caro. E o problema não é que ele seja caro, o problema é a cotação da moeda, entre outras coisas, a carga tributária que a gente tem, isso torna o Em Vivo caro. Nos Estados Unidos, ele, para os padrões americanos, ele não é um software caro. Então a gente conseguiu finalmente trazer o Em Vivo numa questão comercial, num valor de venda que é muito atrativo, que é eventualmente até quase que mais barato do que se comprar direto com a anatomagem. Então a ideia é que a gente faça essa difusão aqui do Em Vivo no Brasil, que os colegas aqui utilizem como uma ferramenta completa, uma ferramenta com uma série de recursos, e é isso que a gente vai querer mostrar. O Jack Choi, ele tem interesse de vir para cá, de conhecer o Brasil, de conhecer os cirurgiões dentistas brasileiros, Nós queremos que ele venha em eventos que a gente vai fazer durante as atividades do grupo, eventualmente trazê-lo para alguma apresentação com o pessoal da Associação Brasileira de Radiologia Odontológica, Vamos ver o que é possível fazer. Então é isso que eu gostaria de, no primeiro momento, comentar com vocês, essa minha história, de como eu me envolvi com a radiologia, que é para mim, uma paixão. Eu acabei me apaixonando por esse universo de imagens, sejam elas 2D, 3D, sejam elas convencionais, digitais, Eu acho que tem indicação para tudo, Nós não estamos aqui com a proposta ingênua de desqualificar os exames convencionais, que aliás eu continuo usando até hoje. Claro que eu não recebo mais radiografia revelada, A gente recebe isso tudo digital, mas eu ainda utilizo muito panorâmica, periapical, Mas o segredo é exatamente esse, saber o papel, a indicação do recurso, de diagnóstico, e de que forma que isso pode ajudar no nosso processo de decisão terapêutica e até mesmo na ponta na final aí, que é a customização de aparelhos, Então todo esse processo passa por tecnologia, por computação gráfica, por hardware, as máquinas, desde os scanners, os computadores até os softwares e os processos aí, as técnicas de planejamento virtual e de customização de guias cirúrgicos, mais para frente, quando a gente tiver a oportunidade, aí falar também dos scanners intraorais, dos softwares que fazem os setups, e isso também é uma coisa que está interessando muito a radiologia, a confecção de guias de colagem direta, de alinhadores, mas isso é uma conversa mais para frente. Então eu gostaria de mostrar para vocês aqui um pouquinho do Em Vivo, e dessa minha relação muito produtiva com a anatomagem. E uma das coisas que eu acho que eu gostaria de começar é mostrando uma das características que eu acho que as pessoas dão bastante valor para o Em Vivo, que é o fato dele ser compatível também com
o sistema operacional da Apple, né, com o Mac. Tá? Esse é um MacBook Pro. Precisa ser uma máquina, né, poderosa, com uma placa de vídeo poderosa, mas é possível usar também o eVivo no Mac. Ok? Então vamos lá. Então, para quem não sabe, a Anatomage fica em San José, no coração do Vale do Silício. Aqui nós temos a Baía de São Francisco e as maiores empresas de tecnologia do mundo, aí, né? Google, Apple, Tesla, Facebook, né? Então tá aqui. Essa aqui na nossa última visita lá no quartel general da Anatomage. Aqui, ó, o Adobe fica do lado da Anatomage, Adobe que desenvolve o Photoshop, o PDF, né? Aqui o Museu de Tecnologia e Inovação em San José. Aqui a gente com o Jack Choi. Aqui a sala de demonstração da Anatomage Table, da mesa de dissecação virtual, que agora está assim, em grande evidência no mundo inteiro. Já apareceu em episódios de séries de TV como Bones, Grey's Anatomy. O Jack Choi já esteve falando dessa mesa naquele TID, Technology, Entertainment and Design Talks, né, aquele que a gente chama de TED Talks. Aqui nós temos o prédio da Apple, né, que fica do lado, aquele prédio novo que custou uma fortuna. Aqui o Jack Choi dando um alô pra gente. I really appreciate your support to Anatomage products, InVivo software or Anatomage Table. We get tremendous amount of support from Brazil. In Brazil, Dr. Mauricio Accorsi is helping us, and we'll continuously work with him. And hopefully I can visit Brazil sometime this year so that I can get to meet you in person. Thank you. Então, de fato, o Jack Choi está interessado em vir para o Brasil. A gente vai trazê-lo provavelmente no ano que vem, dentro da nossa programação, né, dos nossos conteúdos, e provavelmente em um evento em São Paulo. Essa nossa última tratativa aí com o Jack, esse nosso último agreement, é que está possibilitando que a gente trabalhe de uma forma mais profissional, né, que a gente aumente o nosso poder de vendas, e isso não seria possível, né, sem essa equipe de profissionais do Instituto 3D, o I3D, né, de Ribeirão Preto. Então, essa equipe de profissionais super experientes, que conhecem muito bem o mercado, é que vai tornar a nossa operação mais profissional aqui no Brasil. E não é a nossa proposta só entregar um produto e realizar um treinamento, né? A nossa proposta é, de fato, agregar valor a esse processo todo com esse nosso grupo de diagnóstico 3D. A gente quer estar realmente ao lado do cliente para que ele tenha retorno do investimento, para que ele fique satisfeito com o investimento, né, que ele possa trabalhar de uma maneira muito mais eficiente, né, com aquela proposta de ir em direção à excelência. Aqui a gente está no site da Anatomage. Então, os produtos que nós vamos disponibilizar aqui é o InVivo 6, o 3DA, né, o 3DA, que é o módulo de análise 3D, cefalometria 3D, foto 3D e planejamento cirúrgico. O MD Studio, Medical Design Studio, que é um módulo para modelagem 3D, onde a gente pode exportar para impressão das peças anatômicas, a gente pode criar peças, eventualmente, que podem ser utilizadas em reconstruções craniofaciais, em cirurgias, né, e isso a gente vai explorar mais adiante. E os serviços que a gente vai ter estar disponíveis aqui, que a gente vai estar disponibilizando, é o Anatomodel, que é um negócio fantástico, eu vou mostrar para vocês mais para frente. O Guide, o guia, nós vamos disponibilizar mais adiante. E a Anatomage Cloud, que é a nuvem, nós já vamos poder utilizar ela agora. Então, depois quem quiser entrar no site é interessante para dar uma olhadinha. Mas a gente já apresentou todo esse conteúdo aqui nos PDFs que a gente disponibilizou, em apresentações anteriores também, tá? Então, o jeito mais fácil da gente poder
demonstrar aqui o em vivo, vai abrindo um caso, né? A gente vai mostrar isso rapidamente, porque a proposta não é de fazer um treinamento agora, né? Porque tem muita coisa aqui para a gente ver, muito detalhe. É mais para ter uma noção do que das ferramentas, das abas aqui, dos recursos em vivo, das ferramentas auxiliares, desses controles que ficam aqui nessa coluna lateral aqui do lado esquerdo. Então, nessa primeira aba a gente tem os planos, né, os clássicos planos axial, sagital, coronal. A gente pode disponibilizar ali um 3D. É possível criar uma secção customizada. E aí a gente trabalha essa secção aqui da forma que a gente quiser, aumentando a espessura, por exemplo. Ou é possível uma série de notações, né? É possível inserir flechas, texto, fazer medições lineares, angulares, área. Né? Aqui na ferramenta de volume, que é uma das virtudes do Envivo, né? Ele tem gera imagens, tem uma renderização que é muito bonita, né? E claro, é importante quando a gente vai trabalhar com computação gráfica, né? Que a gente tenha uma máquina adequada, que a gente monte uma máquina adequada. Inclusive, a gente vai falar disso no nosso conteúdo do grupo, né? Informações de TI, né? Com especialistas aí que vão falar sobre hardware, sobre a transmissão de dados, né? O que está muito na moda hoje também no mundo inteiro, que é o conceito de teleodontologia, telemedicina, as conexões de alta velocidade, tudo que faz parte desse fluxo de informações digitais aí. Mas, de qualquer forma, o Envivo é um software leve, né? Gostoso de trabalhar. Tem uma série de controles aqui de visualização, a gente pode segmentar isso. Né? A gente pode mudar a cor desse background. Se a gente colocar aqui uma imagem que eu gosto bastante, ela fica realçada com esse fundo branco. Né? Aqui nós já estamos vendo a reconstrução de vias respiratórias. A gente pode ver também aqui o conduto canal mandibular, né? O nervo mandibular que foi traçado. Aqui o implante que eu já fiz, né? no planejamento virtual. O pessoal da Otorrino está gostando muito do Envivo, né? Porque a gente consegue, então, ter uma visualização muito detalhada aqui de toda a parte de vias respiratórias, né? Num corte coronal é possível, então, ver cavidade nasal, seios da face. É possível gerar vídeos, né, desse conteúdo para que a gente possa aumentar esse poder de visualização, né, e o dinamismo dos nossos reports. Então, uma das coisas que a gente falou anteriormente e que eu acho que a gente precisa trabalhar é a questão dos reports sem... isso aqui é aquela limpeza que a gente fez anteriormente. Sem a necessidade de imprimir. E como é que a gente pode usar o Envivo para fazer isso? Tá? Então, vamos pegar aqui uma imagem bonita aqui do Envivo. Tá? E essa imagem que está aqui, a gente pode jogar ela para a galeria. Então, a gente captura ela para a galeria. Ela vai fazer parte das imagens que estão na galeria. Está aqui a imagem. Né? Já existem algumas imagens ali na galeria. E quando a gente volta para cá, a gente pode vir aqui em File, ele tem uma série de recursos aqui, mas um deles que é bem interessante é o lay egg. O que é o lay egg? Né? Os americanos adoram esses trocadilhos, essas brincadeiras. Né? Lay egg é botar ovo, né? Mas na verdade é um processo em que a gente exporta o caso do cliente já com o viewer, já com o programa. Tá? E aí as imagens que estão na galeria já vão para esse viewer. Né? Então isso é muito útil. Né? A gente pode colocar todo o nosso report, todas as nossas os nossos achados, as informações relevantes nessa galeria. Né?
e o cliente abre isso no Viewer. Tá? Aqui na ferramenta nós temos os cross sections, né? A gente tem duas curvas de orientação que a gente pode utilizar. Então aqui a gente faz o traçado do canal mandibular. Então acho que isso aqui é útil, né? A gente tem uma curva de orientação para mandíbula e um para maxila. Uma série de layouts que a gente pode explorar. Podemos visualizar isso em raio-x, em slice. Também, né, os recursos aqui de notações, de texto, de flechas. Né? Aqui nós temos uma reconstrução coronal panorâmica, né? E aqui nós podemos fazer a curva de orientação em cima do módulo de corte ou do 3D e aí gerar a panorâmica da forma que a gente quer. Também com vários controles de visualização aqui. Aqui nós estamos vendo uma cefalometria, né, que foi criada a partir do volume. Então essa cefalometria pode ser exportada, essa tele pode ser exportada e com essa grade aqui para a gente poder calibrar e eventualmente ser feita uma análise cefalométrica convencional em cima dessa tele. A ferramenta de implante é uma ferramenta fantástica. Agora é mais interessante que a gente deixe esse background escuro. Tá? Então vamos deixar esse background escuro. E aqui a gente tem então as ferramentas de visualização. Aqui a gente está vendo a densidade óssea, né? Que pode ser por meio de Hounsfield Units, né? Ou densidade óssea aqui. Vamos tirar ela e a gente vai ver de vários ângulos ali o nosso implante. E aí a gente pode trabalhar esse implante dentro de uma biblioteca gigante aqui de marcas, trabalhando o diâmetro, né, o comprimento, né? Por exemplo, se a gente extrapola esse implante, eventualmente não é o caso aqui, né? Mas vamos imaginar que a gente colocar isso ali pertinho ali do canal mandibular, a gente vai ter um aviso. Né? Se a gente colocar aqui a reconstrução para osso, né? A gente vê aqui a margem do implante. É possível transformar esse implante num mini parafuso. Né? Vamos colocar um outro implante aqui então para a gente brincar um pouquinho. Então tá aqui o implante e a gente vai fazer com esse implante transformá-lo em um TED. Opa! Um TED, um mini parafuso para ancoragem esquelética. E uma das coisas que a gente quer desenvolver, junto com o professor Rodrigo Milani, que tem desenvolveu um implante de aço, né, para ancoragem esquelética extraradicular, né, fora da região das raízes. Então aqui nós estamos vendo na mandíbula buccal shelf, na linha oblíqua externa da mandíbula. Isso também está sendo muito útil na ortodontia, então a gente vai trabalhar isso para desenvolver um guiazinho cirúrgico também para mini parafuso. E aqui a gente tem uma coroa que foi desenhada, então a gente pode fazer alguns ajustes nessa coroa, exportar esse STL, tem praticamente um programinha, um mini exocadzinho aqui, né, que ele disponibiliza, para a gente poder depois trabalhar alguns detalhes aí da reabilitação junto com o implante. Via respiratória é uma ferramenta fantástica, né? Nós temos aqui uma característica que é só o in vivo que oferece, que é a reconstrução da via respiratória dentro de uma escala de cores, né? Onde a gente vê aqui, onde está escuro, uma área de grande estreitamento,
né, de um tratamento importante. Esse é um paciente cirúrgico, esse paciente tem apneia, ele vai precisar de cirurgia ortognática. Então está aqui isso bem claro nessa reconstrução de via respiratória, né? É possível também fazer um fly-through, né, que eles chamam tipo como se fosse uma endoscopia. A gente está navegando aqui por dentro da via respiratória. Né? Aqui a ferramenta de endo, claro que isso não é um DICOM para endodontia, precisaria ser feita uma aquisição aí com um voxel bem pequenininho, né, com Prexion, com Morita, mas só para mostrar aqui para vocês que é possível medir o comprimento do canal. A gente tem uma série de janelas aqui que a gente pode observar as imagens do plano sagital, axial. Então isso com um DICOM com um voxel bem pequenininho, fica fantástico essas imagens. A TM é muito bacana o que a gente consegue enxergar aqui de ATM. Tá? Então, aqui os cortes sagitais, uma vista coronal em 3D, aqui uma vista sagital em 3D e os cortes coronais. Então, a gente consegue visualizar de forma bem detalhada esse côndilo, essa fossa. Aqui a sobreposição é algo extremamente útil, né, para a gente poder ver resultado de caso cirúrgico, tracionamento de dentes impactados, tratamentos ortopédicos. Então é possível importar um outro DICOM do paciente em outro tempo e fazer uma sobreposição. Aqui a galeria, então, estão as imagens que a gente vai adquirindo ao longo do nosso processo. E aqui o 3DA, né, que é praticamente, na minha opinião, um outro software onde a gente consegue, então, fazer a foto 3D, consegue fazer uma cefalometria 3D e consegue fazer um planejamento cirúrgico. Então, aqui a gente tem uma cefalometria, né? A gente tem a possibilidade de ligar e desligar planos de referência aqui, né? Medidas, pontos cefalométricos, né? E vamos desligar para que a gente possa trabalhar aqui a parte de planejamento cirúrgico. Eu fiz a foto 3D nesse caso, né, para o 2D Mapping. Eu peguei a foto convencional e sobrepus sobre o volume do DICOM aqui, mas dá para usar também o OBJ. Da mesma forma que também dá para sobrepor aqui um STL dos modelos para o planejamento do implante. Tá? Então aqui então, no 3DA, vamos colocar a pele e vamos fazer aqui o planejamento cirúrgico. Então eu fiz as osteotomias virtuais, as segmentações aqui de maxila e mandíbula. A cirurgia já está pronta, mas só para vocês entenderem que conforme eu mexo aqui na base esquelética, a gente tem uma repercussão disso no tecido mole. Né? Olha lá. Inclusive até a mentoplastia dá para planejar. Isso é muito útil na comunicação com o cliente, com o cirurgião, né? E a gente vai trabalhar, né, também para criar um guia cirúrgico a partir dessa movimentação. Existe um protocolo adequado para se fazer isso, né? Movimentar esse complexo aqui maxilomandibular dentro da face para que todos os objetivos sejam alcançados. Mas como ferramenta aqui de diagnóstico e planejamento é fantástico. Então, para finalizar o report, né, a gente tem aqui uma série de recursos, mas basicamente a gente consegue adicionar texto, né, conforme a nossa necessidade. Esse texto a gente pode criar ou já ter algumas frases prontas aqui para facilitar. Então tá aqui. Ok, então tá lá. E aí a gente pode também inserir imagens.
E uma coisa interessante é que a gente pode sincronizar com a fonte. Então, nós temos as fontes aqui, né? Todas as abas que a gente viu lá atrás a gente pode utilizar. Então, Array, por exemplo, a gente não foi ainda em Array, então ela não aparece aqui. Né? Mas a gente já foi em Gallery. Então, Gallery está aqui. Então, a gente pode colocar. Então, está aqui a imagem, né, da galeria que a gente colocou aqui no nosso box, aqui na nossa área de trabalho. Ok? É possível também, vamos criar mais uma página, a gente colocar a logo da nossa clínica. É só vir aqui em From a File, né? Então a gente vai ali onde a gente quiser, na área de trabalho, a gente vê aqui onde é que estão as nossas logos, e insere essa logo lá. Aqui a gente tem que escolher para que ela mantenha a relação, ok, está aqui. E é possível também fazer a inserção de grupos de cortes, né? A gente vai, não vou entrar em detalhes agora, mas a gente vai interagir com as abas aqui no cross-section, onde a gente faz a coleta aqui dos cortes, né? Só para mostrar. Então a gente está marcando os cortes que a gente quer mandar lá para o nosso report, e aqui a gente então cria o nosso quadro. A gente joga as imagens ali e edita da forma que a gente achar melhor esse espaçamento, o tamanho, se quer que mantenha a proporção. Uma outra maneira também de fazer a impressão dos cross-sections, para quem quiser, por exemplo, ir vindo direto aqui no printout, e aí a gente já pode imprimir direto aqui, ok? Pessoal, então é isso. Eu em 20 minutos mostrei para vocês um conteúdo que precisaria de umas 20 horas aí para poder entrar em detalhes. O que eu ainda não falei, que eu posso falar rapidamente, é sobre a nuvem, né, e sobre os anatomódulos. Então vamos lá. Então, para a gente concluir, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a Anatomage Cloud, né, a nuvem da Anatomage, que é uma plataforma universal de compartilhamento de imagens médicas a partir de arquivos nativos DICOM, né, de formato DICOM. Então, ela é prática, ela é gratuita para uma certa quantidade de informação, até 1 GB. A ferramenta de mensuração é aprovada pelo Food and Drug Administration nos Estados Unidos. Né? Ela está de acordo com esse HIPAA, né? Que é a lei de portabilidade e responsabilidade dos provedores de saúde nos Estados Unidos. Não precisa de instalação de software, é flexível. E vocês podem depois darem uma olhada aqui e tentar fazer uma conta, criar uma conta gratuita, né? E aí o grande barato aí é justamente a facilidade com que a gente pode enviar um caso e já tem um viewer, né? Um web-based viewer, onde você já tem todas as informações ali. Você pode compartilhar com um colega, com outro radiologista, com um cliente. Então a nuvem ela é bem rica em relação aos recursos. É um viewerzinho baseado em internet, né? Em transmissão de informação via internet. Também um conceito está dentro de um conceito de odontologia, né? De teledentistry. Então a gente vem aqui, né, em File,
e pode enviar para a nuvem, né, para a cloud, o caso. E o que tiver no caso, por exemplo, aqui é os STLs que estão sobrepostos, se estiverem aqui no caso, vai aparecer lá os implantes, as informações dos implantes, etc. Então, para finalizar, também gostaria de falar sobre os anatomódulos, que eu já fiz bastante propaganda, realmente é bem interessante. E também aqui no InFile a gente vem em Upload for Service. A gente tem que ter uma conta, né? Eu tenho uma conta ali na Anatomage, e eles vão receber aquilo, e aí depois eu vou dizer o que eu quero. Depois de um tempo, isso é um serviço pago, na verdade, né? Mas depois de um tempo eu vou receber o caso em si, né? Então está aqui o que a gente poderia chamar de paciente virtual. Eu tenho uma foto 3D que foi obtida a partir de um escaneamento de face num equipamento chamado 3D-MD, é um scanner de face muito preciso de um pessoal lá de Atlanta, que gera esse formato de arquivo OBJ, mas eu também posso, se eu quiser, sobrepor uma foto 2D por 2D Mapping. Óbvio que o OBJ é muito mais preciso, né, e mais interessante. Aqui nós temos também as bases esqueléticas e nós temos um modelo de gesso aqui sobreposto. E aí quando a gente tira esses modelos de gesso, a gente vai depois perceber que os dentes aqui, eles foram todos segmentados, né? Foram todos individualizados, e se a gente remover alguns dentes aqui, nós vamos perceber que as coroas, né, elas têm essa definição porque elas foram, além de individualizadas com as raízes, elas são oriundas dos STLs, tá? Ok? Então, quando a gente tira aqui a foto 3D e vê aqui as bases esqueléticas, as coroas e as raízes, a gente também percebe que essa maxila foi, a pedido meu, segmentada, porque eu quero ver o efeito, eventualmente, de uma disjunção aqui maxilar. Tá? Então eu consigo trabalhar essa maxila aqui para ver o efeito de uma disjunção, e também consigo trabalhar aqui um setupzinho, né, virtual com a movimentação dentária, né? Veja que bacana, né? Se fosse fácil assim fazer na boca dos clientes, né? Mas de qualquer forma, esse tipo de possibilidade traz para a gente uma série de insights, né? De informações aí de que pode ser importante ou não durante o tratamento. E isso a gente percebe realmente só quando está usando, né? Não é para todos os casos, mas casos, por exemplo, de dentes impactados, casos mais complexos, aí é bem interessante de fazer. Então, para alguns clientes bem selecionados, eu acho que vale a pena oferecer esse tipo de serviço. Tá ok? Então, tem outros recursos, mas aí a gente vai realmente deixar para conversar um pouquinho melhor depois nos treinamentos. Então é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro webinar. Eu gostaria que todos deixassem aí as suas perguntas, né, dúvidas, que eu acredito que sejam várias, para que a gente possa no próximo webinar responder, né, dentro do que tiver ao nosso alcance, já preparando para a nossa demonstração presencial em São Paulo no dia 26. Então é isso. Forte abraço a todos e contem conosco.